Olá, pessoal! Aqui é a professora Raquel, do canal Ensinando Ciências. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar se você gostar e curtir e fazer comentários. Hoje, trago uma videoaula sobre seres vivos formados por células e convido você a ensinar juntos. Vamos ensinar juntos? Então, mais uma vez, falando um pouquinho sobre a BNCC, que está em projeto de implantação, eu vou trazer aqui uma proposta para o 6º ano do Ensino Fundamental 2 e no componente curricular de ciências. Os objetos do conhecimento aqui vão ser célula, unidade básica da vida. E vamos trabalhar com o conceito de seres vivos, mais uma vez. Então, é imprescindível que os nossos alunos consigam compreender que a célula, ela vai ser uma estrutura de composição, ou seja, de constituição dos seres vivos. Sem a presença dessas células, nós não teremos, então, a formação do que nós conhecemos como seres vivos. Partindo desse pressuposto, eu sugiro aqui nesse vídeo uma atividade pedagógica que pode ser feita facilmente em sala de aula. Vamos lá então. Primeiro, eu queria retomar alguns conceitos ou algumas informações importantes. Vamos só relembrar que seres vivos vão ser necessariamente compostos por células. Esses seres vivos poderão ser unicelulares ou pluricelulares. Poderão ter na sua composição célula procarionte ou célula eucarionte. Mas não entraremos tão profundamente nesses conceitos. Inicialmente, para um 6º ano, o que nós precisamos trazer para a sala de aula é que seres vivos necessariamente vão ter na sua composição células. Essas células são as menores unidades estruturais que vão se unir, então, formando tecidos, formando órgãos e formando sistemas para conseguir formar o que nós conhecemos como um organismo vivo. São essas células que, através do seu processo de multiplicação, vão permitir, então, que ocorra o que nós conhecemos como crescimento num organismo vivo ou num ser vivo, ou até mesmo o processo de regeneração que ocorre nos seres vivos. As células, ou melhor, o metabolismo celular, ele funciona basicamente para que ocorra a obtenção de energia. Então, as reações bioquímicas que ocorrem dentro da célula são essenciais para a obtenção de energia. E essa energia vai ser usada, então, nos processos essenciais desse ser vivo, ou desses seres vivos. Entre eles, nós podemos lembrar da nutrição, da respiração, ou até mesmo da reprodução, assim como outros. Então, essa é uma retomada de conceitos que devem estar presentes, então, lá na sala de aula no 6º ano. Então, a minha proposta é uma atividade pedagógica coletiva. Vamos a ela. Então, aqui eu trago a indicação de como podemos fazer essa atividade. A intenção dessa atividade pedagógica é que os alunos consigam compreender, então, que os seres vivos são constituídos por células e que essas células são as estruturas essenciais que conseguem permitir a existência de um organismo vivo. Então, inicialmente, eu sugiro que você, professor ou professora, divida a turma em 2 ou mais grupos. Aí vai depender de como você trabalha com essa turma, do tamanho, né, de quantos alunos tem nessa turma. Depende, então, muito do seu olhar. Essa é a minha sugestão. Normalmente, nas escolas,
A gente tem nas outras turmas, às vezes até no pré, aqueles blocos, né? Tipo Legos, mas não necessariamente precisa ser Lego. Pode ser aqueles blocos de plástico ou pode ser até mesmo aqueles bloquinhos que tem de madeira para fazer em construção. Então eu sugiro que você consiga esses blocos e faça então coloque então uma quantidade de blocos, por exemplo, 15, 20 blocos para cada grupo que você dividiu. Importante que esses blocos sejam iguais em tamanho e em coloração, né? Para que cada grupo então tenha os mesmos materiais para trabalhar em sala de aula. A partir daí, você pode solicitar que cada grupo construa com esses blocos, um ser vivo, tá? Esse ser vivo pode ser estipulado por você, professor. Daqui a pouco você gostaria que os grupos construíssem um ser vivo, ou um cão, ou uma vaca, ou pode ser escolhido pelo grupo. Aí fica a critério de você, professor ou professora. Lembrando que aqui nesse momento é bom trazer algo que seja do convívio dos seus alunos, né? Então, dependendo em qual lugar você está, em qual lugar a sua escola está localizada e qual que é o interesse dos alunos, você pode solicitar um ser vivo que seja do interesse deles, né? Se você de repente está numa área rural, provavelmente esses alunos vão ter bastante interesse por alguns tipos de animais específicos, tipo cavalo, vaca, algumas coisas assim. Então, ou você pode também pedir para que eles construam uma árvore, enfim. Então, a missão deles é pegar esses blocos e construir, né? Fazer essa construção desses serviços. Aqui, inclusive, você pode fazer algo parecido com uma gincana. Fazer cronometrar o tempo, né? E daqui a pouco fazer algo que tenha uma premiação, alguma coisa para quem conseguiu fazer primeiro ou quem conseguiu fazer melhor, né? Bom, mas esse é o critério. Não gosto muito dessa competitividade de melhor ou pior, né? Mas se você acha adequado para sua escola ou para essa turma que você está em sala de aula, faça isso. Então, a ideia é que eles construam esse ser vivo com o máximo de blocos possíveis. Então, que a sobra de blocos que eles utilizem seja a mínima possível, tá? E depois de finalizar isso, também dá para deixar os alunos um pouco à vontade, né? E fazer com que eles apresentem essa construção. Então, como que eles fizeram, qual ser vivo que eles pensaram em fazer, por que eles pensaram em construir esse ser vivo, quais as partes do ser vivo que eles conseguiram construir, né? Então, quem vai determinar essas regras, como vai funcionar, se esse ser vivo vai estar numa posição horizontal, ou seja, com os blocos empilhados um em cima do outro, vai estar na posição vertical com os blocos empilhados um em cima do outro, numa posição horizontal, em cima de uma folha, você determina, tá? E se você não tiver blocos, daqui a pouco dá para pensar em outros materiais que sejam iguais, né? E que eles consigam manipular para fazer isso. Daqui a pouco até recortes de papel coloridos, né? Quadradinhos de papel colorido, e que eles consigam fazer essa construção então num papel maior, numa folha maior, tipo uma folha A3, por exemplo, tá? Então, cabe ao que você tiver na sua escola. Então, agora vamos pensar um pouquinho como que nós vamos fazer a finalização dessa atividade. O que é essencial trazer para essa atividade pedagógica que foi feita em sala de aula? Primeiro, que os blocos eles vão estar fazendo nessa atividade uma substituição à célula, tá? Então, eles vão executar a função das células. É como se cada bloquinho fosse uma célula, individualmente.
Então, você vai ter que trazer de alguma maneira isso para discussão em sala de aula, né? No momento que eles estiverem explicando como que eles fizeram, como que eles conseguiram montar, você consegue talvez trazer isso. E a partir disso, lembrar então que cada ser vivo é constituído por uma junção de células. E que como produto final, essa junção de células vai formar um organismo. No caso da atividade que eles fizeram, uma junção de blocos vai formar um organismo vivo. Claro que é um modelo de organismo vivo, que nós estamos trabalhando com um modelo. Não tem um ser vivo especificadamente, eu tenho um modelo, né? Então a gente tem que transpor do mundo real para um modelo, certo? E também lembrar que é possível usar os blocos, que seriam células, para construir os mais variados seres vivos. Por isso até que seria interessante que cada grupo fizesse um ser vivo diferente e não o mesmo, né? Então os mesmos blocos, né, distribuídos em grupos diferentes podem dar origem a seres vivos diferentes. Ou seja, as mesmas células, né, quando unidas de formas diferentes, podem dar origem a seres vivos diferentes, organismos diferentes, tá? Então é isso que tem que ficar dessa atividade prática. E aí dá para brincar com várias coisas, fazer um campeonato individual, depois da turma, transpor isso para o ambiente escolar com as outras turmas, né? E sempre, daqui a pouco, substituir o nome blocos por células, né? Fazer uma gincana. Então, dá para fazer bastante coisa, né? Com essa ideia. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Mais uma vez, obrigada. Lembrem-se de se inscrever no canal e vamos sempre ensinar juntos. Juntos somos fortes, certo? Obrigada.